Obrigado, professor Flávio. Gente, boa noite novamente. Eu tinha dado boa noite, mas chegou um número razoável de pessoas depois. Então, estamos no segundo dia. Eu vou começar a parte inicial do curso, em que eu falarei hoje sobre o processo de revisão, focando mais especialmente o processo editorial, que na verdade é um processo de revisão, em que, como eu sou editor de um periódico nacional da área de administração, contabilidade e turismo, eu vou aproveitar o caso do periódico ao qual sou editor para poder falar desse processo. Ou seja, se um artigo é revisado, desde o momento que ele é submetido, o que acontece na trajetória de um artigo no decorrer de um processo editorial? Alguns aqui já são autores, já têm uma ideia de como funciona. Alguns podem até ser revisores, também têm uma ideia. Então, muito mais do ponto de vista do editor, quais elementos eu componho no meu julgamento, na ideia de que, eu apresentando esse processo, que vocês sejam mais hábeis a julgar até que ponto vale a pena ou não investir energia num artigo para que ele possa se desenvolver no decorrer de um processo editorial, entendeu? Alguns aqui vão estar se preparando para o evento, o EGEM, no curso de formação de revisores, e alguma das questões relacionadas à avaliação de eventos eu vou tocar no decorrer da minha apresentação. A minha apresentação vai focar a revisão de periódico, que é o mais comum. Muito dos itens, a grande maioria, cabe também para um evento, só que o evento tem alguns elementos que nós temos que considerar. Um evento, o objetivo é diferente de um periódico. O periódico serve como um elemento de comunicação científica em que aquilo que é publicado é validado. Um evento, não. Um evento, não necessariamente a ideia precisa ser validada. A ideia de um evento é que ela estimule o debate para que uma ideia se desenvolva, para que ela seja não somente mais efetiva, mas mais razoável em termos acadêmicos. Então, os eventos, os congressos, são essenciais no processo de amadurecimento, tanto da academia como da produção intelectual, que remete a artigos, especialmente artigos empíricos. E pensando no papel de um revisor de evento, eu vou fazer algumas colocações. Algumas questões são um pouco mais frouxas, a gente foca muito mais no potencial do que aquilo necessariamente está sendo mostrado, eu vou tentar comentar com vocês. E aí é o seguinte, no decorrer da minha fala, eu não vou conseguir ficar acompanhando o chat o tempo inteiro. Então, talvez alguém coloque alguma pergunta no chat, eu não consegui pegar de imediato. Se, porventura, alguma das questões que vocês colocarem no chat eu não conseguir responder, no final da minha apresentação, eu vou abrir um espaço para a gente poder, vocês fazerem questões, para a gente discutir um pouco, deixar um pouco mais aberto, em que, se porventura alguém ficar sem resposta, basta tocar no fim da apresentação. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês com a minha apresentação. Vou colocar aqui no Zoom, mas antes disso, que eu acho que é útil, eu vou encaminhar um link para vocês, já estou encaminhando. Esse link que eu encaminhei é a apresentação de hoje. Então, se vocês forem olhar no chat, tem um link, é um link do Zenodo. A apresentação que eu farei hoje, os slides estarão lá. Então, quem gosta de acompanhar, quem gosta de guardar esse tipo de coisa, basta baixar o PDF, a apresentação está lá. E a sequência vai ser exatamente a mesma. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação e iniciaremos. Só um segundo. Só um pouquinho. Vocês estão vendo a minha apresentação? Está aparecendo para vocês, bonitinho? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, os slides já estão disponíveis, basta vocês acessarem aquele link, são os mesmos slides que estarei apresentando hoje aqui, tá bom? Então, gente, primeiramente, vamos começar aqui. Hoje é o segundo dia do curso de vocês, que é o curso para revisores de artigos científicos. E hoje, na minha primeira parte, eu vou estar focando no processo de revisão, olhando do ponto de vista do editor, entendeu? Meu nome é Luciano Rossoni, para quem não me conhece, sou professor visitante aqui do PPG-ADM da UFA, entendeu?
E, além de professor visitante, eu sou editor-chefe da RECADEM, da Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, revista que eu vou usar como caso. A experiência que eu vou estar tratando hoje serve somente para a RECADEM? Não, serve para qualquer periódico, inclusive vários pontos também são úteis para quem avalia em eventos e quem avaliará em eventos. Então, a experiência não é única, ela remete a algo que é muito generalizado, a algo que já é muito institucionalizado no processo editorial. Então, vou usar o caso da RECADEM, porque para mim é muito mais fácil de ilustrar concretamente aquilo que é feito, e a partir daí vocês podem ter as suas observações, as avaliações de vocês. E qual vai ser a estrutura do curso da minha parte, pelo menos hoje? Primeiro, vou falar um pouquinho da RECADEM, da Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, falando um pouquinho das características do fluxo editorial, de tempo, de quanto que nós recebemos de artigo, para depois falar do processo editorial propriamente dito, que é a maior parte da apresentação. Então, a minha apresentação, eu vou focar bastante nos 6 pontos que remetem, 6 fases que remetem ao processo editorial. Depois disso, vou falar um pouquinho sobre o papel dos revisores, um pouquinho que fala sobre os revisores, e depois de falar sobre os revisores, eu vou falar um pouquinho de alguns critérios de revisão que remetem ao papel do revisor. E, por fim, é uma parte que eu vou falar um pouquinho do conteúdo de forma bem sintética, como que a gente pode avaliar o potencial de um artigo, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, porque como editor, eu não avalio todos os elementos relacionados no detalhe de um artigo, mas eu preciso ter ideia ou não se um artigo merece ir para frente. Então, nessa parte, eu vou comentar um pouquinho de aspectos que são centrais no artigo para eu poder avaliar. E aí eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas que eu uso aqui que são úteis para fazer esse tipo de julgamento. Então, continuando, primeiramente eu vou falar do caso, que você viu como base para falar da experiência do processo editorial, que é a RECADEM, a Revista Eletrônica de Ciência Administrativa. Então, a RECADEM, o periódico que eu sou editor, para quem baixou os slides, o link para acessar a RECADEM está aqui abaixo, facilmente acessível e você pode pegar no Google. É um periódico nacional. Hoje, ele está enquadrado como Qualis B1, um periódico da área de administração, contabilidade e turismo, apesar de ser focado somente nas temáticas da área de administração. Então, contabilidade e turismo não é a nossa audiência. É um periódico que, diferentemente da maioria dos periódicos, publica somente em português. Nós não aceitamos mais artigos em nenhuma outra língua, inclusive na inglesa, entendeu? E ele aceita publicações somente com até 3 autores. Então, não vou discutir os detalhes das razões pelas quais escolha, isso está documentado nos nossos editoriais, mas é uma forma de a gente tentar reduzir o público para tentar buscar um engajamento mais individualizado na produção que é feita no RECADEM. Lógico que nem sempre você garante algum nível de autenticidade quando você reduz o número de autores, mas é uma estratégia que até agora está sendo bem sucedida. E é um periódico editado pela IBEPS, Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais, desde 2015, em que o periódico foi criado em 2002 pela FACECA, Faculdade Claretiana de Campo Largo, Paraná. Entendeu? E na RECADEM eu assumi como editor-chefe em meados de 2017. Da minha experiência recente, já não tão mais recente assim, vai para 4 anos aí. E nesses 4 anos eu implementei várias mudanças que aconteceram na revista. E até agora a gente acredita que está sendo bem sucedida. Hoje, se a gente for avaliar o status da RECADEM como periódico, olhando para a área, ela é muito mais valorizada, muito mais acessada e parte disso do empenho que a equipe teve para poder desenvolver o periódico. E não somente porque é um caso que eu acredito que seja um caso de sucesso recente, mas é porque é o caso que eu mais conheço porque eu sou editor. Se eu fosse editor de qualquer outro periódico, eu usaria o mesmo caso. Então, como eu tenho mais informação sobre a RECADEM, fica mais fácil de eu ilustrar algumas coisas a partir dela. Ok? Então, só para vocês terem ideia, aqui, como eu falei da questão da trajetória recente da RECADEM, em termos de impacto, hoje a RECADEM ela é o 6º
periódico de maior impacto no SPEL, olhando para 2 anos sem autocitação, em que, no impacto de 2017, que foi avaliado em 2018, nós estávamos zerados na avaliação, ou seja, devido a alguns atrasos, alguns problemas que nós tivemos na editoração da revista, ela estava com o processo de avaliação comprometido. E quando você fala problemas, as pessoas dizem, o que poderia acontecer com um periódico que fosse problemático? No caso da RKDM, teve uma chuva de granizo que aconteceu no servidor, que tirou o servidor do ar, isso antes da gente assumir. Então, até esse tipo de problema, periódico eletrônico, você pode ter. Uma chuva de granizo tirou o periódico do ar, nós tivemos um trabalho razoável para poder conseguir alguém que conseguisse recuperar as informações em nuvem ou do servidor para poder colocar a revista em periódico. Em pouco tempo depois de 2017, as coisas já estavam no lugar, no final de 2017 e 2018, funcionando bem, perdão. Ela avançou bastante em termos de impacto. Vocês veem aqui que a curva, a reta de impacto aqui subiu. E em 2019, que foi a última avaliação do impacto do SPEL, que avalia a média de citações por documento, já estava em 0,52. Então, para vocês terem ideia, os demais pontos que estão esbranqueados são os 15 maiores periódicos, só há 5 acima da gente. O periódico com maior fator de impacto da área, de 2 anos sem autocitação, é a RAC, Revista de Administração Contemporânea da ANPAD, e de contabilidade, a Contabilidade Vista e Revista. Ou seja, com pouco tempo de esforço de organização da casa, de focar o processo editorial e a comunicação com revisores e com autores, a gente conseguiu ter um bom desempenho em curto prazo. Que foi algo até inesperado. A gente acreditava que ia ter um bom desempenho, mas que isso poderia demorar um pouco mais. Entendeu? E aí, só para vocês terem ideia, olhando, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas como que funciona esse processo? A RKDM, ela recebe em torno de quase 200 artigos por ano. Se vocês forem olhar aqui, nós temos o total de submissões para os últimos anos, 2017, 18, 19 e 20. Ano passado, por exemplo, nós recebemos 190 artigos para serem avaliados. Desses 190 artigos, 52 deles, ou seja, 27,3%, estavam fora do escopo do periódico ou do formato. Ou seja, as pessoas enviaram meio que na aventura. E ao invés de a gente sobrecarregar os avaliadores com esse processo editorial, de ter avaliando algo que está fora do escopo ou de formato, nós eliminamos algo de cara. E desses que sobraram, entendeu? Dos demais que sobraram, ainda nós temos 8 periódicos de 2020 com avaliação, 130 foram efetivamente avaliados por revisores no Bible Review ou no Desk Review, que eu vou falar mais para frente, e desses 130, 112 foram rejeitados, ou seja, 86% rejeitados e 14% aceitos, 18%. Melhorou um pouco em relação ao ano passado, foi menor ainda do que 2017 e 2018, mas o que isso ilustra? Isso ilustra que enviar um artigo remete não somente você ter algo feito, mas algo bem feito de forma que você consiga chamar a atenção, não somente dos revisores que vão avaliar seu artigo nos mínimos detalhes, mas deixar muito claro para o editor que aquilo tem algum valor para o periódico, que aquela peça é relevante, que merece o trabalho voluntário de editor, revisores, investimento por parte de alguma instituição que financia revisão gramatical, revisão de referências, editoração, deixar o servidor no ar, para que ele seja publicado. Então, assim, aqui no Brasil nós temos um dos modelos mais interessantes do mundo, que deveria ser muito mais valorizado, não somente internacionalmente, mas por nós, em que nós somos um dos poucos modelos em que a ciência, aqui a publicação, o sistema de comunicação científica é efetivamente aberto, que as pessoas não pagam absolutamente nada para publicar e também não pagam nada para acessar. Isso é raro. Boa parte dos países cobra de alguma dessas pontas. Então, o Open Access aqui no Brasil é levado efetivamente. E isso só acontece porque há um engajamento de algumas instituições para financiar isso, especialmente
as instituições federais de ensino, mas também um engajamento de pessoas que trabalham voluntariamente para que esse sistema se mantenha. Então, se não fosse o trabalho voluntário de revisores e de editores, a grande maioria trabalha de forma voluntária. Por exemplo, eu sou editor de um periódico e não ganho absolutamente nada por isso, é um trabalho voluntário. Por que a gente faz isso? Porque, além do prazer pelo trabalho, também envolve uma questão de você acreditar no sistema acadêmico e acreditar no sistema de avaliação científica. Então, tem muita gente engajada nisso e que leva a coisa muito a sério. E peça fundamental nesse processo é que os revisores façam o seu trabalho. E para que os revisores façam bem o seu trabalho, nem todo artigo que chega numa revista pode ir para eles. Se todos os artigos que chegam na Recademe eu encaminhasse para um sistema em que revisores tivessem contato para fazer o processo, eu não somente poderia aborrecer alguns, estar avaliando trabalhos que não merecem a devida atenção naquele momento, mas também eu poderia estar desperdiçando recursos que são valiosos. Então, não significa que as pessoas trabalham voluntariamente que não deixa de ser um recurso muito valioso. Então, hoje, ter revisores empenhados, ter pessoas disponíveis para poder contribuir com a avaliação do periódico é algo muito necessário. Os revisores têm o seu valor. E os revisores também são bem avaliados e são reconhecidos por isso. Então, acho por isso muito importante, inclusive, a iniciativa do Flávio, da UFA, do programa, promover o curso de revisores, para vocês terem ideia um pouquinho dos bastidores desse processo. Se a maioria aqui, no caso, é autor ou revisor somente. Então, continuando, pegando experiência, eu vou falar aqui um pouquinho do que a Recademe espera de um artigo. Então, quando eu falo da Recademe, é um interesse específico do periódico. Mas todo periódico tem um interesse, tem um foco, tem um escopo. Alguns são mais flexíveis, outros menos, mas há uma expectativa. Isso vale também para os eventos. Então, a gente poderia se perguntar, quando vocês são revisores de um evento, de um congresso, qual a expectativa? Então, os congressos, normalmente, eles têm umas expectativas um pouco diferentes do periódico. O congresso vem para as pessoas interagirem, aprenderem entre si e fazer com que o trabalho amadureça. E amadureça não de forma imediata. No processo de revisão, que ele leva poucos meses, o trabalho tem que ter alto grau de maturidade para suportar uma revisão em pouco tempo. Então, não pode ser nunca um trabalho embrionário. Então, até eu sei que o foco é revisores, mas como autores, é muito difícil ter um trabalho aceito no periódico, que é um pouco mais exigente, quando o trabalho está extremamente cru. Às vezes a ideia é muito interessante, muito relevante, há algo de potencial, mas falta amadurecer. E o bom do evento é, essas ideias que ainda são promissoras, mas não estão maduras, normalmente no evento que os autores se deparam com a primeira avaliação. Então, o processo de revisão por pares, o processo de ciência aberta, é fundamental. Se a gente for pegar alguns autores falsificacionistas, acho que o primeiro nome mais famoso, Karl Popper, ele colocava: o que define a objetividade da ciência não é a materialidade dos fatos. Isso não existe. O que define a objetividade da ciência é a crítica aberta. E a crítica aberta remete ao quê? Que teorias e análises são falseáveis. Então, no processo editorial, quando a gente começa a discutir com outras pessoas uma crítica aberta de um trabalho, a gente começa a ver as limitações, porque todo trabalho é falseável. Mais robusta que seja determinada conjuntura teórica, ela pode ser falseada. E é isso que é feita a ciência. A ciência é feita de verdades transitórias. O projeto da ciência é desejo de verdade. Então, continuando aí, olhando no que a Recademe espera de um artigo, entendeu? Aqui é o foco. Então, o foco, todo mundo que vai revisar um artigo para um periódico, revisar um artigo para o evento e vai submeter também, tem que estar atento qual o foco, qual o escopo. Na Recademe, a gente deixa muito claro que a nossa missão é fomentar a produção científica na área de administração. Então, o que lê-se na área de administração? Tudo aquilo que remete a fenômenos organizacionais e administrativos, o que exclui, às vezes, algumas áreas correlatas. Então,
depois de um momento que a Recademy começou a consolidar o processo, como eu comentei com vocês, trabalhos exclusivos da área de contabilidade e turismo, eles não são mais aceitos na Recademy, são fora do escopo. Então, saber qual é o escopo, qual o foco de um periódico é essencial, tanto para o revisor, como para um autor. Entendeu? E, apesar de ter um foco na área de administração, a gente busca trabalhar isso de forma, a gente espera que alguns autores trabalhem isso de forma interdisciplinar. Isso significa o quê? Que se há argumentos teóricos de outras áreas e eles forem incorporados para compreender a administração das organizações, são bem-vindos. Porque o que nos interessa é entender a prática da administração, a prática das áreas funcionais, olhando para formas não somente de teorias organizacionais, mas também de outras teorias que possa explicar o fenômeno organizacional. O que exclui você ter fenômenos que não são organizacionais e teorias não organizacionais. Isso não fica mais enquadrado. Então, esse tipo de apreciação, de avaliação, tem que ser muito bem feito e os revisores têm que estar cientes de qual se foca para fazer um trabalho bem feito. Entendeu? E nesse caso aqui, a RKDM, a gente coloca que a gente espera artigos que possam contribuir teoricamente, a gente é mais enfático nisso, não é necessariamente contribuir teoricamente, mas nós temos um foco de que nós excluímos qualquer trabalho com característica puramente empírica. E quando a gente fala um trabalho com característica puramente empírica, não significa um trabalho que não fez revisão de literatura. Mas se a revisão de literatura é simplesmente uma revisão conceitual, em que os conceitos não estão fundamentados e não há um esquema analítico para guiar a análise, esse tipo de trabalho não interessa a acadêmica. Nós queremos trabalhos em que vão além da pura descrição dos dados e da pura interpretação dos objetivos dos fatos. Nós queremos uma interpretação teórica, independentemente da teoria. E que isso faça algum sentido, que chegue a algum lugar que não seja mais do mesmo. Então, a gente enfatiza isso muito. E os revisores, ao aceitar um trabalho de revisão, a gente tenta deixar claro que é isso que a gente espera. E, como editor, a gente tenta fazer um filtro. Alguns trabalhos precisam amadurecer, mas têm potencial. Outros são puramente empíricos, ficaria muito difícil de avaliar. Então, tendo isso aqui, o foco e o escopo comumente, a gente começa a pensar alguns itens que a gente pode desdobrar. E para outro periódico, basta avaliar o foco de outro periódico. Para um evento, basta olhar o foco do evento. Então, esse trabalho de saber qual a intenção é muito importante para o revisor, que é a partir daí que vai ser guiado todo o julgamento. O julgamento, ele parte de um princípio, o princípio tem que estar no foco e no escopo. Ok? Então, vamos falar um pouquinho do processo editorial, que acho que é a parte mais longa aqui do curso, a parte que eu vou gastar um pouquinho mais de energia. E não somente na Recademia, acho que a grande maioria dos periódicos, ele tem um processo editorial que tende a ter em torno dessas fases aqui. Talvez uma mais, ou até uma menos, mas a grande maioria tem um processo editorial que envolve essas fases. Então, no caso da Recademia, a gente começa com o Desk Review, que eu vou falar mais detalhes do que se trata. Depois, existe um processo aqui, efetivamente, daqueles artigos que passam no Desk Review, vai para o Double Blind Review, que é a revisão por pares, duplo cego. Eu vou explicar mais para frente o que é. Depois há uma avaliação editorial da revisão, em que o editor pega os pareceres dos revisores, avalia a qualidade e avalia se não somente a qualidade, mas qual a direção que os revisores estão apontando, se é para rejeitar ou se é para aceitar o trabalho, entendeu? Aí temos uma quarta fase, que é o parecer editorial propriamente dito, que isso pode, na tanto a segunda como a terceira e quarta fase, pode acontecer várias vezes, pode ter várias rodadas. E depois temos uma quinta fase também, que pode acontecer mais de uma vez, que é o retorno dos autores. E, por fim, que é o processo de editoração e publicação propriamente dito, que também exige cobrança dos autores. Então, assim, esse trabalho é um trabalhozinho razoável, e por serem várias fases, a gente faz isso por quê? Na intenção de que o trabalho efetivamente melhore. No evento acadêmico, o que é feito? Isso é incorporado de uma forma muito breve, muito objetiva, num período muito curto. Então, essas várias fases, elas são condensadas. Mas há
para review, normalmente. Há uma avaliação dos pareceres. O parecer do editor, às vezes, não está presente, que é o líder de tema. O retorno dos autores também é quase que automático e não há mais rodadas. Os eventos, eles tendem a ter uma rodada única. Mas conhecer esse tipo de processo ajuda você a ser o melhor avaliador no evento? Com certeza. Porque você entende como que funciona a cadeia do processo. E aí, continuando, detalhando cada uma dessas 6 fases, entendeu? Eu vou falar um pouquinho de como é o Desk Review, como a ideia do Desk Review e como que ele funciona na RKDM, entendeu? Quando chega um trabalho na RKDM, e em qualquer periódico, alguns têm Desk Review, outros não, tem muitos que não têm, entendeu? Mas qual é a ideia? Alguém do comitê editorial, da comissão editorial, pode ser editor-chefe, pode ser editor associado, existe uma diferenciação de papéis, eles avaliam a adequação do artigo à política editorial. Ou seja, esse artigo se encaixa não somente a adequação da política editorial, mas avalia-se com alguns critérios básicos de qualidade que mereçam ser atingidos. Então, feita essa apreciação inicial, que é se o artigo merece ir para frente ou não, é que as outras etapas vão aparecer, entendeu? E além dessa questão da verificada adequação do artigo à política editorial, há alguns pontos que a gente checa com mais detalhes. Primeiro, se o paper está de acordo com as instruções para a apresentação e submissão dos trabalhos. Isso vale, inclusive, para eventos. Se as informações dos autores estão completas, algo que é de acesso somente do editor, os revisores não têm acesso, porque é duplo cego, entendeu? Se o documento foi realmente submetido ao sistema. Há casos em que os autores enviam o artigo, mas esquecem, submetem, mas esquecem de anexar o artigo. E já teve casos também de autores anexarem o arquivo e esquecer de submeter a revisão. E aí, um ano depois, me pergunta o que aconteceu com o artigo. Eu falo, nunca recebi. Eu nunca recebi porque a pessoa incorporou e esqueceu de apertar o botãozinho enviar. Paciência. E aí, além disso, a gente olha se com menos detalhes, se as normas de formatação foram seguidas. Para um evento, alguns são mais flexíveis. Pelo menos no passado, a ANPAD nunca era. Agora, eu não sei mais. Não tem muito tempo que eu não tenho detalhes se eles estão reprovando artigo no processo. Eu não sou mais líder de tema. Na RKDM, os artigos, nós usamos tanto citação como referência ao modelo da APA. Então, em alguns casos, se o autor enviou a BNT, a gente até aceita, manda processo editorial, sabendo que se o artigo for aprovado, os autores têm que revisar. E, além disso, que é uma coisa essencial, que isso aqui eu particularmente faço de todo artigo que passou pelas outras avaliações, é que se há plágio. Então, os eventos, eu não sei se faz esse tipo de trabalho, alguns eventos fazem, existem aplicativos que automaticamente eles avaliam tudo que é submetido para a plataforma, de forma bem inteligente, e dão escórias de nível de similaridade ou não com outros artigos. Nem toda similaridade é plágio, aqui está plágio, outro plágio, porque existem citações diretas e isso acaba contando. Mas o importante é que, antes de iniciar o processo de revisão propriamente dito, que isso seja checado. Eu checo, aí no caso individualmente, eu recebo esse relatório e eu particularmente olho detalhes com detalhes. E no evento, às vezes acaba a secretaria reprovar ou não quando ela acha que tem algo indevido. Mas no caso, no periódico, o que eu faço? Se é má fé mesmo, plágio, que tentou copiar a ideia de uma outra pessoa, sumariamente é reprovado e ponto. Mas a grande maioria dos casos é desatenção ou algum trecho que foi citado de forma devida, simplesmente a gente avisa os autores que tem que revisar, anexa um relatório e eles ficam aguardando eles responderem. Alguns ficam perguntando, mas aonde está? Se vira, procura ali, cata, autoavalia, se o autor não consegue avaliar com marcado, colorido, onde que é citação indevida ou não, vai ser o revisor que vai ter que fazer esse trabalho. E o autor menos, e o editor menos ainda. Então, esse tipo de coisa é um trabalho corriqueiro que é tudo feito no Desk Review. É um Desk Review longo, para vocês verem. A questão do mérito acadêmico é fundamental. Entendeu? E, como todo trabalho chega com alguns problemas, afinal,
espera-se que o trabalho seja revisto, uma questão central que a gente julga no Desk Review. Apesar de todos os problemas que a gente avaliou nesse processo, é possível que o trabalho amadureça? Então, assim, especialmente para revisores de eventos, se o artigo escreveu uma palavra errada, ele merece ser rejeitado? Não, foi desatenção, cegueira do autor, não conseguiu, digitou errado. Se usou um conceito indevidamente, ele merece ser excluído? Não necessariamente. Então, a gente não pode ser fundamentalista nesse processo, especialmente em eventos. O que você tem que olhar? Opa, apesar dos pesares, apesar dos problemas, esse trabalho tem chance de amadurecer, e ele amadurecendo, ele pode melhorar? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada a sério. Alguns trabalhos você pode olhar assim, não, esse aqui vai ser muito difícil em que ele se desenvolva no período de avaliação. Alguns outros, não, esse aqui vale a pena apostar. Então, esse tipo de julgamento é essencial no Desk Review. O quanto você apostaria no futuro daquele trabalho. E no evento mais ainda. Às vezes no evento falta uma conclusão bem feita, uma introdução bem feita, os gráficos estão feios, o cara copiou uma tabela do Stata e colou diretamente no artigo sem as devidas formatações, isso acontece. Afinal, o evento às vezes tem deadline um pouquinho na correria. Isso é motivo para rejeição? Não. Às vezes, se você olhar somente a forma, especialmente no evento, você pode ignorar ideias muito influentes, muito importantes. Então, não dá para ser fundamentalista nessa hora, com esse primeiro contato com o artigo. E aí, continuando, depois do Desk Review, o Desk Review aqui é feito pela equipe editorial, ou editor-chefe ou qualquer outro editor associado. E depois que um artigo passa nessa primeira fase, no Desk Review, o que nós temos? Nós temos a segunda fase, que é o Double Blind Review, que é o processo de revisão por pares propriamente dito. Então, essa revisão do duplo cego, bem simples. Quem está sendo avaliado não sabe quem são os avaliadores e quem avalia não sabe quem é o autor. Para que isso existe? Isso existe para tentar se alcançar algum nível de imparcialidade e também para não haver qualquer tipo de perseguição e constrangimento dos autores. Acontece que, em alguns casos, o sistema é burlado? Sim. Nem sempre as pessoas desconhecem quem são os autores. Especialmente na comunidade pequena, igual a brasileira, não que tenha poucos pesquisadores, mas porque acaba todo mundo se conhecendo, dependendo do trabalho, você tem uma ideia de qual seja o autor. A grande questão é, até que ponto isso te impossibilita de avaliar objetivamente, independentemente do que é objetivo ou não. Então, esse tipo de apreciação é muito importante ser feito. Quando a gente fala assim, o que é ser imparcial? Se você não ajudaria a mais ou não prejudicaria a mais o outro. É muito difícil ser imparcial, né? A gente sabe que isso é uma questão de tons e de graus, mas é algo que a gente tem que tentar. E aí, depois o que acontece? Normalmente, nesse processo, a gente envia o trabalho para 2 ou 3 avaliadores. Então, dependendo do artigo, dependendo da complexidade, dependendo do tema, e nesse processo de escolha de revisores, a gente acaba sempre tentando mesclar experiências ou de área, ou colocar indivíduos com diferentes perspectivas para tentar amadurecer um pouco o trabalho. E aí, no caso, significa que o que o revisor diz é a lei? Não. O editor confia muito no trabalho dos revisores. Mas sempre tem que avaliar com cuidado e avaliar os pormenores. Se, de fato, aquilo que está sendo feito realmente foi imparcial, ou se o autor não puxou para algum viés, o revisor não puxou para algum viés que deveria ser ignorado. Então, esse tipo de trabalho a gente acaba fazendo de forma muito séria. Entendeu? E aí tem uma coisa que acontece, às vezes há discordância de algum dos revisores, a gente manda para um terceiro, para um quarto, depende aí do caso. Há casos também, que eu não mencionei aqui nos slides, mas às vezes você manda para 2 revisores e as duas revisões são ruins, são superficiais. Então, nesses casos, independentemente se eles concordaram ou não,
acaba sendo necessário enviar para outro autor, para outro revisor. Então, esse processo de você checar as revisões, de avaliar o conteúdo, tem que ser feito muito seriamente. Por quê? Porque é a partir dessas revisões que os autores vão engajar no trabalho. O editor também intervém, eu também, no caso, como editor, eu coloco, ó, melhora isso, melhora aquilo, foca isso, foca aquilo, esses pontos são essenciais, mas o grosso do trabalho, da apreciação, é de quem é realmente especialista no tema do artigo, e eles merecem uma atenção. E algumas pessoas perguntam, mas qual o tempo médio? Na Recademia são 118 dias, aqui no Brasil a gente tende a ter um processo um pouco mais lento do que no exterior, por N razões, né? Se a gente for olhar o modelo de atividade do professor pesquisador brasileiro, ele é muito mais atribulado do que alguns países aí que a gente conhece. Então, o professor brasileiro, ele acaba tendo que fazer muito mais coisa do que em outros lugares. Isso, inclusive, implica em maior tempo de avaliação. No caso da Recademia, já foi menor esse tempo. Hoje são 118 dias. Por um lado, a gente colocou um tempo um pouco até maior para dar chance do revisor ter mais tempo para fazer algo mais detalhado. E, pelo que eu sei daí, as pessoas falam que é um bom tempo médio de avaliação, que não é um tempo tão longo. Tão longo, com certeza, não é. Algumas pessoas falam que é um processo bem eficiente. E do evento, é o tempo que o líder do tema de vocês dá. O evento, normalmente, são 15 dias, 10 dias, um mês, papum, recebeu, avaliou e tchau. E não tem segunda, terceira, quarta e quinta rodada. Então, continuando, depois da fase do Blind Review, não, tem alguns itens aqui, entendeu? Que acho que vale a pena aqui pensar. Tá, mas a gente dá, no caso ali, para o revisor, faça e pronto? Não, a gente tem que definir alguns elementos para ajudá-lo a pensar no que ele deve julgar. E aí é o seguinte, a gente tem um formulário que a gente encaminha para os revisores, e nesse formulário a gente pede para ele responder em escala de 4 pontos, um conjunto de perguntas e dar uma nota no trabalho. A gente guarda o histórico disso para ter uma ideia do quanto, tá? É muito difícil fazer uma apreciação olhando somente nisso, por isso que além desses itens, o autor, ou o revisor, ele dá uma sugestão. E aí, mais para frente, eu mostro para vocês. Mas a grande questão, para que servem essas perguntas que eu coloco aqui, que eu vou falar para vocês? Para ajudar o revisor a carregar na memória dele quais elementos que ele deve considerar na revisão. E a gente coloca, primeiro, relevância da pesquisa. Segundo, clareza na escrita e encadeamento das ideias. Terceiro, profundidade da revisão da literatura e a sua adequação com o resto do trabalho. Entendeu? O quanto os procedimentos metodológicos são adequados para atingir os objetivos. Qual a consistência das análises? Especialmente olhando para as hipóteses ou para as categorias analíticas que se desdobraram da revisão. Qual a relevância das contribuições que os autores apontaram? E se apontaram, isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem de colocar ou deixam implícito, tem que ser mais explicitado. E olhando para esses itens, a gente pede para o revisor dar uma nota de 1 a 10. Que aí é muito difícil você tomar qualquer tipo de qualidade olhando para a nota que o revisor dá. E aí, continuando, gente, além desses itens, entendeu? A gente coloca que os autores devem tecer, ou seja, escrever os comentários, e qual é o objetivo desses comentários? Que ajude os autores a melhorar o trabalho, mesmo se eles reprovam. Então, se o trabalho for reprovado, significa que o autor perdeu a submissão? Não. Aí tem uma dica de como deve melhorar. E aí a gente pede para os revisores fazer um texto livre, mas levando em consideração, pelo menos, esses 4 pontos. Primeiro, uma apreciação geral do trabalho que foi submetido. Segundo, orientações para como melhorar o quadro teórico. O que ele pode fazer para melhorar isso? Terceiro, de como ele pode melhorar ou ajustar os procedimentos metodológicos e, consequentemente, a análise dos dados. E, por fim, sugestões para a continuidade ou ampliação da pesquisa que vão além desses itens, inclusive naquilo que remete à introdução e conclusão. Então, independentemente de ser aprovado ou não, os autores
avaliem esses itens, eles colocam esses itens, ok? E aí, tendo isso em mente, cada revisor, 2 ou 3 revisores, eles vão fazer o quê? Eles vão julgar. Então, quais são as alternativas que nós temos na RKDM e as alternativas que a grande maioria dos periódicos tem? Ou ele rejeita sumariamente, esse artigo deve ser rejeitado, ou ele deve ser recomendado com algumas ressalvas, e essas recomendações com ressalvas têm 2 níveis. Correções obrigatórias, que são correções mais pontuais, que não precisa devolver para o revisor, ou revisões mais substanciais, que é o revisar e ressubmeter. E, por fim, que é raro na primeira rodada, isso acontece normalmente segunda, terceira ou quarta rodada, dependendo do artigo, é aceitar sem alterações. Então, são essas as alternativas que os revisores têm. Como são mais de 2 revisores, a palavra final é do editor, e o editor vai levar, obviamente, em consideração a revisão a nota, a sugestão dos revisores. Mas, além disso aqui, existe a palavra do editor. A decisão final aí, pautando, sim, nos revisores, é do editor. E aí vem a terceira fase, a avaliação editorial da revisão. Depois que o trabalho foi submetido, passou no desk review, passou no blind review, e você tem na mão a revisão dos 2 avaliadores, você tem que avaliar. Opa, o que nós temos? Primeiro ponto, entendeu? O editor, os editores têm que apreciar o trabalho que foi feito. E como nem todos são conhecidos, além da avaliação geral do artigo que foi feita, as contribuições ofertadas, entendeu? Que a gente olha, a gente também dá uma nota para esses avaliadores. Então, depois que a gente faz uma avaliação da qualidade da revisão, o editor dá uma nota. O quanto boa foi essa revisão. E a partir daí a gente consegue controlar no sistema em quem, hipoteticamente, você pode confiar um pouco mais. Então, o que eu faço? Significa que eu sempre vou usar os mesmos avaliadores? Não, porque as pessoas cansam e as pessoas não podem ficar contribuindo somente para o seu periódico. Mas existem vários revisores que confiam mais do que os outros. Por quê? Porque tem um bom histórico. Então, a gente confia no quê? Na reputação, no trabalho passado. E esse trabalho de avaliar os revisores é essencial. E um outro ponto que é interessante tocar, que ele é menos frequente, mas é importante, que é se há algum conflito de interesse em jogo. Conflito de interesse de quem? Tanto dos autores como dos avaliadores. O que é um conflito de interesse? Entendeu? Qualquer elemento relacionado ao revisor, ao autor, que possa alterar a objetividade do julgamento. Então, por exemplo, se isso muitas pessoas não reconhecem e deveriam reconhecer como autores. Se eu faço um trabalho cujo objeto é minha própria organização, há conflito de interesse? Certamente. Isso tem que ser explícito. Por quê? Os revisores e o editor devem saber dessa sobreposição. Outros casos também. Se, porventura, o revisor, por alguma razão, tiver algum conhecimento a mais ou tiver alguma informação a mais, ele também deve colocar isso como conflito de interesse. Por quê? Cabe ao editor julgar ou não até que ponto esse conflito de interesse inviabiliza ou não o parecer. Isso é algo sério. Não é um caso aqui agora, mas, por exemplo, eu mandei um artigo recentemente para uma revista internacional em que o caso, apesar de ser um estudo de caso, mas o caso que eu analisei, eu tive um papel muito importante no passado, de desenvolver, de criar, entendeu? Então, na hora de apontar conflito de interesses, que o periódico pede, eu coloquei que no passado eu fui um dos criadores e fundadores daquele projeto e o artigo era sobre ele. Como os dados que eu estava utilizando são totalmente abertos e estão disponíveis aos revisores, não tem como eles questionarem muito a objetividade dos resultados. Mas eu tinha que declarar isso. Então, isso estava explícito. Não pode haver conflito e ficar implícito, como a maioria das vezes acaba acontecendo. E aí, continuando. A quarta fase está muito ligada a essa terceira fase, eu dividi só por questões didáticas mesmo,
e porque ela pode acontecer várias e várias vezes, é o parecer editorial, entendeu? Entre aspas, o parecer final, às vezes, não é tão final assim, porque pode ter mais de uma rodada, se o trabalho deve ser aceito, recusado ou ressubmetido. Então, com base nas avaliações realizadas pelos revisores, na própria avaliação do editor, ele efetuará a comunicação da decisão aos autores. E quais são as decisões, como eu falei para vocês? Tem o rejeitar e o aceitar, que aí o processo interrompe. Mais aqueles casos que você tem correções obrigatórias ou revisar sem resubmeter. Normalmente, quando é correção obrigatória, é dado um mês, um período mais curto, porque são coisas mais simples. Mas quando é revisar e resubmeter, são 2 meses. E dependendo do nível de exigência, a gente pode dar um pouco de mais tempo. Entendeu? E aí, depois que é dado mais tempo para os autores, que o editor toma uma decisão pautada na revisão, os autores têm tempo para quê? Para mexer no trabalho. E esse processo de revisar, de avaliar a revisão e de dar um parecer editorial, ele hipoteticamente não tem fim. Na Recademia, eu não lembro de ter passado de 4 ou 5 rodadas em algum artigo. Mas eu sei de periódicos de colegas aqui no Brasil que tiveram artigos que ficaram 7 anos avaliando. Então, em 7 anos, teve algumas rodadas. Então, imagina o sofrimento do sujeito. Entendeu? Então, 7 anos de revisão, imagina quantas idas e vindas que aconteceram. Entendeu? E, uma vez aceito o trabalho, os autores aguardam comunicação futura. Está aceito, fica lá guardadinho, até ter uma edição para começar a processar, para poder submeter. E aí, o retorno aos autores, entendeu? Que é a quinta fase. Autores retornam pelo menos 2 documentos, que os autores devolvem depois do tempo que foi dado para eles no parecer. Eles têm que devolver o manuscrito revisado, ou seja, com as alterações, com controle de alterações ou não. Na Academia, a gente pede os 2 documentos. Mas isso é uma coisa importantíssima, especialmente para os revisores. Carta comentando todos os questionamentos do editor e dos revisores. Então, nesse caso aqui, o que tem que ser olhado? Aquilo que foi solicitado foi feito? Se não foi feito, por quê? Então, aqui que é estabelecido o diálogo entre revisor e autor. Isso tem que ser respeitado por ambas as partes. Se o revisor pede algo, tem que ter uma boa razão para pedir. E se o autor nega, também tem que ter uma boa razão. E nesse diálogo, que normalmente que as coisas ficam um pouco mais ásperas, às vezes o editor tem que intervir, e cabe a ambos os lados, no mínimo, serem cordiais. Que há, no fato aí, um trabalho de negociação. Então, existe, inclusive, uma política por trás do review. Tem vários papers que fazem, inclusive, piada do revisor número 2, que é aquele que é escolhido no segundo lugar. Inclusive, tem papers que mostram, estatisticamente, que o revisor número 2, em vários aspectos, ele é problemático, contribui pouco. Que não sei se, no nosso caso aqui, especificamente, vale. Eu nunca fiz uma análise de detalhe, mas há várias lendas sobre o revisor número 2. Inclusive, há grupo no Facebook satirizando o revisor número 2, cujo número é revisor número 2. E aí, continuando, nessa quinta fase do retorno dos autores, aí entra o editor de novo, o editor fará o julgamento, esses 2 documentos foram produzidos de forma efetiva. Então, já teve casos lá de que eu recebi o artigo, os autores enviarem uma carta falando oi, e eu falo, eu não posso encaminhar para os revisores uma carta falando oi. Então, por favor, respeitem o trabalho dos revisores e comentem em detalhes. Aí os autores não fizeram um trabalho com muito engajamento. Na hora que chegou na mão dos revisores, ambos rejeitaram o trabalho na segunda rodada, porque não sentiram vontade dos autores nem em melhorar o trabalho e nem em comentar as sugestões que foram feitas. Ou seja, como eu comentei com vocês, é um trabalho gratuito. Se o trabalho gratuito e honroso e dedicado de especialistas que dedicaram o seu tempo para fazer qualquer outra coisa, para avaliar um trabalho de um terceiro que eles nem conhecem, se isso não é respeitado, isso mexe com os sentimentos do revisor. E por mais que a gente seja
tenta ser imparcial ou racional é ser humano. A própria concepção de racionalidade, o julgamento é emocional. Então, bom ou ruim, se aceita ou não, isso envolve uma valência de sentimentos em que, se o revisor se sente contrariado, ele vai ter que ser muito imparcial ou até na tentativa de ignorar qualquer julgamento de sentimento para poder fazer um julgamento contra aquilo que ele acha que é certo. Então, esse tipo de diálogo do revisor com o autor, do autor com o revisor, é importantíssimo. E aí, assim, depois que o editor olha, entendeu? Como que funciona? Ele vai dar uma olhada no material dos autores. Se eram correções obrigatórias, ele volta para a fase 4. O que significa voltar para a fase 4? O próprio editor avalia as alterações. Então, se está ok, morre ali, é aprovado, na fase 4. Se não está ok, volta de novo para a submissão para os autores. E o revisar e resubmeter é um pouquinho mais longa. Ela volta para a fase 2, ou seja, esse trabalho é enviado para os revisores vão fazer a avaliação depois de um tempo, vai ser julgada a segunda avaliação dos revisores, e aí vai para a fase 4 de parecer ou não. Então, todo esse processo, ele é o quê? Ele remete a um diálogo em que o editor vai ficar fazendo a triangulação com os autores e os revisores. É um trabalho que normalmente morre em 2 ou 3 etapas. E aí nós temos, no processo, efetivamente, a última fase, propriamente dita, que é a fase de editoração e publicação. Então, o editor seleciona, entre os artigos aprovados no passado, quais serão parte de uma próxima edição. Então, no caso da Recademe, a gente termina uma edição, programa outra. A gente não deixa muitas edições programadas, até porque a gente tem um fluxo apertado e dificilmente a gente tem um leque muito grande de artigos aprovados para poder colocar nas edições. Como vocês viram, o processo é rigoroso. O número de artigos aprovados não é muito grande. Então, esse time, normalmente, ele é pequeno. E a gente publica, em 2017, a gente estava publicando 4 artigos por edição, a gente aumentou até 7 artigos por edição nesse ano de 2021 e não pretende aumentar mais do que isso tão cedo, entendeu? E, normalmente, esses artigos são selecionados por data de submissão e por similaridade de temas. A gente tenta privilegiar aqueles artigos que foram submetidos primeiro, desde que sejam aprovados. Mas também, para dar uma certa cara às edições, a gente tem de agrupar artigos por tema. Então, às vezes, eu acabo escolhendo, adiantando um paper, trazendo uma edição dentro do mesmo ano, para poder buscar uma similaridade. Por quê? Se a edição tem uma temática que é mais próxima, ela tende a ter maior sinergia, ser mais comunicativa para atrair algum tipo de leitor. Então, isso acontece. Nós vamos ter ainda a primeira edição especial, que vai sair ano que vem, provavelmente, mas raramente a gente tem edições especiais, até porque nós publicamos poucos artigos, entendeu? E tem uma outra coisa nesse arranjo também, que a gente evita que o mesmo autor publique no mesmo ano. A gente limita também o número de submissões por autor. Como publica pouco, a gente pode limitar. E como que funcionam essas etapas de editoração e publicação? Aqui é importante porque, para quem revisa em evento, às vezes a diretoria do evento pede para você checar essas coisas também. Porque não tem volta. O artigo está aprovado, está publicado. No caso de um periódico, tem profissionais e tem pessoas que olham. No caso da RKDM, depois que é escolhido e tem alguns ajustes com alguns detalhes, os artigos selecionados passam por uma revisão gramatical por checagem das citações e referências de acordo com a APA. Então, isso tudo é checado individualmente, é uma profissional que faz essas coisas, em que depois ela faz o quê? Depois de checar as referências, depois de fazer a revisão, esse documento é enviado para os autores, para checagem final, para ver se teve algum problema de comprometimento de significado, para complementar alguns dados, especialmente figuras que estão distorcidas, link do LAT dos autores, ORCID, ou seja, informações particulares. Então, aguarda-se que os autores revisem, leiam com atenção, porque vai ser a versão final. Aí o texto é diagramado. Ele fica na carinha da Recademe, na carinha de qualquer periódico, uma parte importante, e depois de diagramado, como pode ter problemas na diagramação de algum erro, de alguma coisa, volta para os revisores.
Tem periódico que não faz isso, é péssimo. Eu já tive periódico que na hora que foram publicar, entendeu? A revista deletou por alguma razão uma tabela. Então, para poder pedir para ajustar, foi um Deus nos acuda. No nosso caso, não. A gente manda para todos os autores, e os autores têm a chance de ler de novo depois de editado. E alguns esquecem de fazer na versão anterior, aí pede fazer 1 milhão de alterações. Aí a gente fala, não, aqui é somente questões pontuais, não dá para ficar reeditando tudo. Feito isso, o texto é publicado no site do periódico, na edição, e ressubmetido para as bases indexadores que a Recadem dá. Depois disso, o artigo é público. Se tiver qualquer problema, aí em diante, tem que ser algo público. Por exemplo, foi algo de plágio? Tem que ser retratado, isso vai ficar público lá que foi retratado. Teve alguma correção? Vai ser público. Tanto que existe um mecanismo na Recadem, até marcar aqui, ó, que esse check for updates aqui, que é o crossmark, que você clica nesse botão quando o periódico tem, ele fala qual é a versão do artigo. Isso é importante porque você fez o download de um artigo, está lá, aí você quer saber se aquele artigo teve um problema. Esse problema, inclusive, é se houve dúvidas sobre a análise, o método, por exemplo. Teve um artigo ano passado, que saiu na JAMA, que é um dos principais periódicos da medicina, em que questionava não somente o uso da cloroquina, mas apontava que a cloroquina poderia ser prejudicial para pacientes com Covid. Hoje, há extensas, não revisões, mas análises que mostram que tomar água e cloroquina tem quase o mesmo efeito. Mas no início não se sabia. E a JAMA fez um grande estudo, com um número muito grande, e esse artigo, apesar de ser um dos periódicos mais sérios, questionaram a fonte de dados, que era uma empresa privada que vendia esses dados, em que questionou se de fato aquilo era aquilo. Esse artigo foi retratado. E esse artigo retratado significou o quê? Que ele é para ser desconsiderado. O problema é que as pessoas continuam citando artigos retratados. Artigos retratados, hipoteticamente, é que questionam-se os resultados, inclusive da validade. E quando artigos são retratados, significa que eles foram cortados fora. Eu nunca tive caso desse na Recadem, mas há periódicos nacionais que teve artigo publicado em que ele foi retratado, ou seja, removido, porque ele plagiou um trabalho de um outro pesquisador brasileiro. É uma revista importante no Brasil. Então, isso é algo público, algo sério. Então, só para vocês verem aqui, isso aqui é um artigo que saiu na última edição da Recadem. Depois desse processo inteiro, um artigo fica essa cara. Tem o título, tem o autor, tem os itens, tem várias informações que são relevantes. A gente anota quando foi recebido, quando foi revisado, quando foi aprovado, ou seja, a ideia é tornar público o máximo possível o processo. Há alguns periódicos que são mais abertos ainda, inclusive publicam a revisão, há prós e contras disso, a Recadem ainda não incorpora esse processo, mas quem publica na RAC, por exemplo, a RAC pergunta o que você quer tornar público, se os dados são públicos, para quem revisa para a RAC, se você quer deixar o seu nome lá exposto, quer deixar a revisão em aberto. Isso já aconteceu comigo, inclusive. E aí, continuando, gente, acho mais agora a parte final. Bom, tem muitas delongas aqui. A parte principal que eu queria falar era do processo, sobre os revisores. Quem é o revisor? O que se espera? Entendeu? A Recadem recruta pesquisadores e docentes de curso de pós-graduação estrito sensu, de administração e áreas correlatas. Doutorandos se enquadram? Sim. Eu tenho alguns doutorandos como revisores. O que eu faço é tentar mesclar com avaliadores mais experientes. Mas o histórico que eu tenho alguns doutorandos que fazem excelentes avaliações. E alguns eu confio muito, inclusive. Então, por isso que, dependendo do estágio, dependendo do nível de conhecimento de alguns temas específicos, os doutorandos são fundamentais. Então, nesse caso, a gente não somente aceita e até gosta que alguns participem. Mestrandos, um pouco mais complicado. A não ser que tenha alguém que tenha uma experiência muito particular, muito específica, que possa contribuir com a parte específica. E para a gente saber isso, não basta somente saber quem são as pessoas, mas tem que ter um mínimo de informação no cadastro dos revisores. Então, assim, ser revisor conta no currículo. Então, se vocês entrarem no meu Lattes, nós vamos ver um monte de trabalho de revisão. Não somente porque eu gosto, mas isso tem que ser registrado, tem valor, entendeu?
Isso mostra não somente a capacidade da pessoa, mas também solidariedade. Um indivíduo que trabalhou a vida inteira como pesquisador e não revisa, o único julgamento que a gente poderia fazer é que é um sujeito egoísta, ou ele não registra no Lattes. E na ciência, que tem o pressuposto de colaboração, de cooperação, ser egoísta não é algo bem visto. E aí, continuando, para quem está interessado em avaliar para eventos, para periódicos, é o mesmo processo, é generalizável, deve assinalar a opção de ser avaliador no cadastro e informar as áreas de conhecimento. E aí tem uma coisa interessante, quando eu pego um indivíduo para avaliar se ele tem conhecimento de alguma área, se ele lista vários itens, significa que é bem provável que ele não conheça muito bem nenhum deles. Então, eu tenho lá indivíduos cadastrados como revisores que têm mais de 20 pontos de interesse. É possível que o cara seja bom e tenha capacidade de avaliar mais de 20 com profundidade. A não ser que seja um indivíduo que teve 70 anos de academia em várias áreas. Mas, fora isso, normalmente é questionável. É muito mais ingenuidade do que conhecimento. E aí, para a gente saber se a pessoa tem conhecimento ou não, isso vale para quem quer ser revisor, tem que colocar os dados biográficos bonitinho, última titulação, em que instituição faz parte, para a gente evitar mandar o trabalho para quem é da mesma instituição, área de competência, experiência, por aí vai. Ou seja, ajude o editor a te conhecer para poder escolher trabalhos que sejam mais adequados para vocês. Igual, eu sou editor associado de alguns periódicos bem importantes, a capacidade que a secretaria tem de escolher trabalhos que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço é gigantesca. E olha que eu especifico bem as áreas de interesse. Então, assim, fazer isso, fazer bem feito, dar a informação bem feita, ajuda os trabalhos a serem mais bem avaliados. Isso contribui com a ciência, inclusive. E aí, no caso da Recademic, com qualquer periódico, quando você tem um artigo para ser avaliado, o conselho editorial avalia quem que eu vou escolher, quem que vai ser adequado para avaliar esse artigo de pessoas disponíveis. Isso tem que estar no cadastro. O cadastro da Recademia é longo, isso é muito bom. Além da Recademia, às vezes eu convido algumas pessoas de fora, que eu creio que possam contribuir quando não se enquadra em uma delas. E é um trabalho de formiguinha. Conseguir bons revisores é uma das... Na verdade, conseguir bons revisores, ao meu ver, é a coisa mais importante para o desenvolvimento de um periódico. Se o periódico tem bons revisores, os artigos avançam. O restante é trabalho mais burocrático do editor, mas o conteúdo de incorporação, de melhorar o produto propriamente dito, cabe aos revisores. Isso é fato, entendeu? E aí, assim, a gente tem alguns casos aí que alguns bons revisores viraram conselheiros editoriais, participaram de chamadas especiais, existe uma trajetória, entendeu? Então, espera-se que isso funcione. Como eu falei para vocês, tudo que é feito é avaliado. Então, às vezes tem uma pessoa que você acha que é famosa na área, que vai contribuir, mas às vezes a revisão não é lá aquela coisa, você tem que dar nota, né? Então, há casos de indivíduos que são muito famosos, são excelentes autores, mas não são tão bons revisores assim, infelizmente. E alguns indivíduos não são tão conhecidos como autores, mas como revisores são excelentes. Então, você vai se descobrir como? Analisando o trabalho dos revisores. Okay? E aí, não somente sobre os revisores, critérios de revisão ou critérios para os revisores, talvez seja a palavra mais correta, entendeu? Primeiro, para qualquer uma, não significa que seja voluntário, que você pode fazer na hora que você quiser, entendeu? Os prazos indicados devem ser respeitados, as pessoas se programam a partir daí. Então, se você não pode avaliar naquele prazo, avise. Eu só posso tal dia, não custa nada. Aí o editor ou o líder do evento vai dizer pode ou não pode, entendeu? E aí tem uma outra questão, respeito à ética, pelo empenho dos autores, dos revisores também devem sempre ser mantidos. Tem que lembrar que o objeto de análise é o artigo, não a perspectiva na pessoa. Então, eu tenho amigos marxistas que já tiveram trabalhos rejeitados não pelo mérito do trabalho, mas porque o revisor é antimarxista. Aí vocês perguntam por que um indivíduo que ignora leituras marxistas avaliaria um trabalho marxista. Então, para evitar esse tipo de problema, você tem que pensar, opa, até que ponto aceitar um trabalho ou não, eu estou indo além daquilo que eu posso, eu estou lidando com questões éticas. E aí,
a busca pela objetividade, pela imparcialidade, por mais que o nosso ser humano, nossa ameba com emoções, nos leve para um outro caminho, a gente tem que buscar. Então, buscar a objetividade e imparcialidade, por mais difícil que seja, de você estar atolado na lama, enfiar a mão na própria cabeça para tirar você de fora, é algo difícil, mas tem que tentar. Entendeu? E aí, sim, uma dica simples que a gente dá para os revisores. Para garantir a objetividade dessas avaliações, tenta ser claro, pontual e específico nos problemas do trabalho que pode ser feito para melhorar. A pior coisa como autor de um artigo que um revisor pode fazer é tecer críticas genéricas. Exemplo, você fala, a revisão está ruim, tem que melhorar. É o pior tipo de revisão possível. A única coisa que você sabe é que o revisor ficou insatisfeito. Mas por quê? Melhorar como? Melhorar o quê? Quais sugestões ele daria de texto, de categoria? Ou seja, lógico que a gente sempre tem que respeitar a escolha dos autores, mas quando a gente assume um trabalho de revisão, a gente tem que estar ciente de que ele vai impactar no empenho dos trabalhadores, no empenho dos autores. E aí, esse diálogo de ser mais propositivo, de ajudar o cara a melhorar o trabalho, ajudar as pessoas a melhorar o trabalho, é essencial. Isso é uma coisa que se amadurece com o tempo, é difícil de fazer. E aí, acho que a grande questão final aqui, para fechar, mas esse monte de coisa toda, qual é o elemento central? A grande questão é se a gente julga, de fato, no início do processo, não se o artigo está pronto, mas se ele tem potencial. Entendeu? E aí, como eu tento julgar o potencial? Eu olho muito mais aquilo que está implícito do que explícito. Isso é potencialmente relevante para quando você avalia um evento. No evento, como as pessoas fazem mais rapidamente o artigo, nem sempre está pronto, o julgamento do potencial você tenta pegar elementos que são muito mais implícitos ali. Então, aqui o autor ainda vai ser estimulado a externalizar na escrita. É o que normalmente me guia como editor, me guia como revisor, e que eu sempre cobro de mim, dos meus alunos, cobro dos trabalhos que eu avalio. Alguns pontos que são essenciais, que isso tem que estar, desde a introdução, tem que estar declarado na introdução, mas por estar declarado na introdução, tem que fazer parte do restante do trabalho. E aí eu tento focar nesses 4 pontos, essencialmente nesses 4 pontos, e isso tem que guiar todo o trabalho. Né? Uma linha condutora, e desde o objetivo até as conclusões, essa linha vermelha que você vai navegando no manuscrito tem que te dar alguma segurança, ao meu ver, desses 4 pontos. O primeiro deles, acho que vai logo na introdução, todos eles vão na introdução, que a introdução, quando você lê a introdução, o autor tem que ser capaz de demonstrar esses itens. Muitos não são, mas, inclusive, merecem revisões. Mas a introdução dá a cara daquilo que tem de contributivo do trabalho. E aí, geralmente, a gente olha primeiro, motivação, fazendo um julgamento. Porque o problema é de interesse e é importante para a comunidade em geral. Ou seja, para que eu vou estudar isso? É relevante de uma forma geral? E quando a gente fala relevante de uma forma geral, a gente não precisa falar que é um trabalho que precisa ser essencialmente importante para resolver os problemas de fome do mundo. Estou exagerando esse ponto, porque não é somente academicamente que a gente resolve esses problemas. Mas a grande questão é, há um interesse mais genérico? Há um elemento relevante a ser discutido? Então, isso normalmente os autores vendem no primeiro trabalho, fundamentos, tem que ser bem fundamentado. E isso aqui ajuda a convencer ao revisor se tem motivação ou não. Só que isso é uma promessa. O que os revisores querem saber é o que, de fato, qual problema o trabalho está debruçando. Nesse problema específico, que ele vai falar do que está sendo analisado, de qual caso, de quais instrumentos que ele está utilizando, de como foi desenhado o estudo, ou seja, detalhes, não somente de como a teoria foi usada, mas o que você está avaliando efetivamente. Então, aqui a gente desce um nível mais específico e demonstra. Aqui você vê
O que o trabalho está fazendo? Então, muitos trabalhos, você lê o resumo, a introdução, você não tem a mínima ideia do que o autor está tratando. Então, nesses casos, pode ser um problema de comunicação no resumo e na introdução somente, mas, às vezes, esse tipo de problema está no trabalho inteiro, trabalho com um foco não muito claro. Então, isso é uma coisa que, olhando esses dois temas, você pode pensar, opa, qual é o interesse do trabalho? Tanto de uma forma geral, como para a academia especificamente. E nesse segundo caso, às vezes, contribuições metodológicas, contribuições teóricas específicas são muito relevantes. De olhar coisas que outros indivíduos não olharam e que seja interessante olhar, significa dizer que ninguém estudou alguma coisa específica aqui em Uberlândia, não significa que seja relevante. Significa simplesmente porque não teve gente suficiente para se atentar aquele fenômeno. Então, a raridade não significa que algo seja valioso nesse caso. E aí, tendo em mente uma motivação mais geral e aquilo que foi feito efetivamente como trabalho, a questão é, quais são, ou qual é a contribuição do artigo? O que efetivamente foi feito aí que nós avançamos em algo? Então, nesse caso aqui, para mim é muito sério como editor. Se é um trabalho que reproduz algo que já foi feito, qual o valor da reprodução? Se ele é mais do mesmo, para que tem que ser feito de novo? Se ele não chega a um avanço além do caso, da análise do caso, para que eu estou publicando? Então, esse terceiro caso aqui, que acho, não somente como autor, mas como revisor, tem que se olhar com muito cuidado, que às vezes muitos autores não deixam isso evidente na introdução, muito menos ainda no resumo, é que vocês têm que pensar, opa, esse primeiro e segundo ponto, às vezes o autor não viu o valor do trabalho deles, mas tem. Então, há vários casos que o trabalho é tão bom que nem o autor, às vezes, se deu conta daquilo. Ele não deixa tão explícito. Mas isso aqui, um revisor que conheça o tema tem que julgar bem. Então, esse elemento aqui é fundamental para o julgamento, se o artigo merece mais atenção, vai para frente ou não. E, ao meu ver, num artigo para evento, isso aqui não tem que estar explícito necessariamente, mas o revisor tem que pensar, isso aqui tem algo de interessante? Tem algo de relevante? Se tem, não importa que colocou a figura cabeça para baixo, que deletou um número na tabela, deixa aquilo ali por enquanto, mas aposta que aquilo ali vai dar um bom debate. E para avaliar isso, não adianta, tem que conhecer o tema. Não se aventurem por temas que vocês não conheçam ou por metodologias e teorias que vocês não conheçam. A não ser que você tenha um trabalho muito específico de avaliar uma parte muito específica do trabalho. Ou só metodologia, ou só teoria, que em alguns periódicos acontece. Tem periódicos que eu sei que tem 5 avaliadores. E cada um ali puxa a sardinha para o seu lado. O processo editorial tende a ser muito mais longo, mas o conteúdo inovador do periódico é muito maior também. E aí tem no quarto lá para você tentar enfatizar quais as diferenças do que você está fazendo com o que os outros fizeram. Entendeu? Aí aqui o trabalho de alto nível, de você incorporar. Não é falar que nunca ninguém na história desse país, em Uberlândia, fez uma análise igual você fez. Então, esse tipo de análise não entra aqui. A questão é, se eu pegar os artigos que eu considero mais relevantes, ou que são relevantes para a área que eu estou estudando, o que efetivamente eu estou avançando ali? Então, isso aqui é um trabalho que o revisor não somente tem que avaliar no artigo, mas ajudar ao autor ou autoras a encontrar. Então, normalmente o que eu faço nesse caso aqui, eu peço aos autores, faz o exercício, pega na primeira coluna, coloca os 10 artigos mais importantes para o seu estudo. Na segunda coluna, coloca quais foram os principais achados desses estudos. E na terceira coluna, coloca o que você foi além no seu estudo. Aí pega essa terceira coluna, analisa ela, sintetiza isso em um ou dois parágrafos e cita devidamente o que você avançou. É uma regrinha bem simples. Eu uso, inclusive, com meus alunos, que normalmente eles não fazem, mas eu insisto, entendeu? Para poder ajudar o trabalho deles a ser bem avaliados. Ok? E aí, só para vocês verem aqui, eu dou aqui 2 ou 3 minutos para vocês olharem. Esse aqui é um artigo antigo, bem antigo, que ganhou prêmio na área, inclusive. É um trabalho que, ao meu ver, eu achei interessante para a época,
em que temos algum daqueles itens que eu falei para vocês, mas não está tão explícito. Então, eu pediria só para vocês, em 2 minutinhos, lerem esse resumo desse trabalho. Eu não coloquei o título para não enviesar a revisão de vocês. Aí, enquanto vocês vão lendo aí, se alguém tiver alguma questão no chat específico, eu não estou conseguindo ver o chat aqui, não sei por quê. Agora que eu estou vendo aqui, teve algumas perguntas. Gente, eu não estava conseguindo ver o chat, tá? Agora, deixa eu tentar ver aqui agora enquanto vocês leem. A pergunta do Rodrigo foi para o Fábio, 79. Alguma indicação de softwares de plágio foi da Vanessa. Vanessa, como eu tenho um periódico, acesso periódico, a gente é associado da BEC, a gente usa o Crossref, a gente usa um chamado Authenticate, que é muito bom, mas ele é impraticável o preço fora daquilo. Então, custa milhares de reais. A gente não tem acesso. A gente tem acesso a isso por causa do acordo com o Crossref com a BEC. Eu sei que o pessoal usa CopSpider, tem alguns na internet aí que são gratuitos e funcionam. Pega tudo, mas funciona, entendeu? Qual seria a diferença de um dossiê e de uma edição temática especial? Ó, te juro, eu não sei a diferença. Na minha cabeça, mais ou menos entra no mesmo pacote. É algo que está fora do... que tem um tema muito específico e está um pouco além da linha editorial principal do periódico, entendeu? Eu já vi, na minha experiência, eu vi a mesma coisa com nomes diferentes. Dossiê temático e edição temática. Que foi a pergunta da Débora. Alguns periódicos pedem arquivos separados. Outra pergunta da Débora aqui também. Débora, eu acho um porre isso, mas tem casos que você usa figuras muito profissionais, você tem que mandar um arquivo por fora. E tem aqui na nossa área não é muito exigente, mas, por exemplo, a Proceedings of Academy of American Science, um negócio assim. Ela é uma revista que tem muito visual, então os gráficos dela são impecáveis, então ela te exige artigos com uma definição, então algumas pedem por causa disso. Então, mas aí depende de periódico a periódico. Internacionalmente é muito frequente eles pedirem. Mas tem casos que eles pedem e não obrigam. Teve um monte lá que pede, eu não mandei, coloquei lá no fundo do artigo, ninguém me perturbou muito o caso com isso não, entendeu? Aí estou vendo aqui, tem uma pergunta do Daniel. Em eventos, geralmente, quais são os critérios para escolha para os destaques dos chamados melhores avaliadores? No SEMEAD, tive a honra de ter sido premiado como melhor avaliador do evento, mas confesso que não soube quais foram, de fato, os critérios utilizados na premiação. Olha, tem um julgamento disso. Como é o julgamento, vai depender de lugar para lugar, entendeu, Daniel? Mas, com certeza, que teve alguma contribuição. E contribuição significa o quê? Foi detalhado, foi preciso e foi pertinente. Então, com certeza, essas qualidades aí talvez estariam no seu parecer. Parabéns, muito legal. Receber prêmio de revisão é algo muito digno. Parabéns. Eu não sei se vocês leram aqui, eu coloquei aqui o abstract, eu vou colocar a introdução, enquanto eu vou comentando aqui, que a gente ganha um tempo, para vocês verem a introdução desse artigo aqui. Está aqui. Ó. Aí o Udo fez uma outra informação. Como eu posso assistir a aula da semana passada? Aí a pergunta do Udo, Flávio, para você. O Flávio já colocou ali a resposta. A Vanessa colocou, entendi, obrigada. A Vanessa fez uma outra pergunta aqui. Essa é uma dúvida que tenho. Mudei de sub-área agora no doutorado, da estratégia organizacional para o comportamento do consumidor. Por isso, ainda não tenho domínio das teorias e metodologias mais usadas nessa área. Ainda encontro dificuldade de avaliar de forma mais aprofundada as adequações entre objetivos, metodologia, por exemplo. Como começar a avaliar de forma a contribuir com o trabalho em temas que ainda não tenho domínio? Vanessa, o que eu fiz? Aí é um exemplo específico. Escolhe os melhores periódicos da sua área agora, que é o comportamento do consumidor, são os mais recentes. Lê todos. Sério. Depois que você lê todos, você vai sentir como que é o framing da área, quais são as questões pertinentes, quais são os elementos. Isso vai te dar um approach de quais são os problemas que estão sendo discutidos. Dá trabalho? Dá, mas é a melhor coisa. Eu, quando fui fazer um trabalho... minha tese é organização e estratégia. Eu tinha mais conhecimento de organizações que estratégia.
Aí eu fiz isso. E eu estudei sobre governança, que eu não sabia absolutamente nada. Então, eu tive que comer tudo que era de governança. Aí li Journal of Corporate Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Finance, e por aí vai. Mas foi um puta aprendizado. Aí depois eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu trabalhei um tempo lá, mas não, para tudo. Eu tenho ainda trabalho sendo revisado no tema, mas não quero mais saber disso, pelo menos por enquanto, pelo menos do jeito que eu fazia. A outra coisa é, a gente dá pouco valor a livro. Quando você começa a ter contato com uma área, você começa a ver quais são os clássicos, quais são os textos seminais. E em alguns casos são livros. Aí você tem que ir. E não se engane, as pessoas têm leituras superficiais dos livros, até os artigos mais importantes. Por exemplo, eu sou a área que eu trabalho se chama institucionalismo organizacional. E no institucionalismo organizacional, o aspecto cognitivo, cultural cognitivo, é central, extremamente importante no novo institucionalismo. E sempre teve uma discussão muito grande de como avançar isso. 2010 para cá, teve um avanço muito grande na que chama de sociologia cultural cognitiva, agora sociologia cultural cognitiva, em que eu tenho uma leitura bem boa de 2010 para cá e estou lendo, inclusive, num grupo de estudos clássicos. Tem várias coisas que eu vi, lacunas e problemas que as pessoas que são os mais importantes da área colocarem, que, ao meu ver, os problemas e lacunas é porque eles não leram efetivamente os textos centrais, os livros mais importantes. Eu sei disso porque eu estou lendo e comparo, estou lendo os clássicos e artigos mais recentes ao mesmo tempo, aí você começa a comparar. Então, quando você entra numa nova área, você entra, assim, ingênuo, não tem jeito, tem que futucar a área, tem que deixar a coisa sentar, não tem muito jeito aí não. Então, voltando aqui, gente, vou dar um tempo aqui, eu tinha passado para vocês antes, foi um resumo do trabalho, que está aqui, e depois, isso aqui foi a introdução do trabalho. Um trabalho que ganhou prêmio da Ampad no evento, importante, um artigo muito influente na época. Mas se vocês forem ver essa introdução, que é um parágrafo, eu conseguiria julgar, olhando isso aqui, pelo resumo e pela introdução, é possível julgar esses 4 itens? Motivação. Até que dá para ter ideia. Problema específico. Sim, com certeza dava para saber qual era o problema específico que estava sendo trabalhado. Era uma aplicação se o modelo porteriano, 5 forças de Porter, explicava a diferença em desempenho. Na verdade, eles avaliaram parcela de mercado, não foi desempenho financeiro, propriamente dito. Isso tinha um valor razoável para a época. Operacionalmente falando, era muito importante. Só que só saberia quem estudava estratégia na época e conhecesse o estado da arte da época. Por quê? Essa terceira fase e quarta fase, aqui, esse terceiro ponto e quarto ponto, os autores praticamente ignoraram. Então, se a gente fosse muito formalista nesses critérios aqui, no evento especialmente, a gente mataria um artigo extremamente importante para a área de estratégia no Brasil. Por quê? Por ser formalista. Então, o revisor, ele tem que ser esse filho. Ele não pode matar uma boa ideia pelo formalismo. Se falta coisa, ele tem que ajudar a preencher. Então, a grande questão é, tem um problema específico que tem valor? Se tem ou não, ajude aos autores a explicitar, especialmente em eventos. Eu acho que é o foco de muitos que estão participando aí do evento, ok? Então, gente, questões, finalizando aqui. Quem tiver alguma questão aí, fique à vontade. Legal. Dúvidas? Novamente, aqui eu estou fizemos. compartilhando os slides da apresentação, tá? Ah, sim. Obrigado, Rossoni. Eu também coloquei o link do Drive, que eu já incluí Legal. essa sua apresentação lá, né, junto com o material da semana passada do professor André e da professora Jussara, e também meus slides já se encontram nesse link, né? A Érica fez uma pergunta: quanto tempo é indicado para a submissão de um artigo? Não entendi não, Érica, essa pergunta. Pergunta capciosa. Vou abrir o áudio aqui, pode abrir? Claro.
Não, é porque eu digo assim, às vezes a gente tem alguns trabalhos, né, frutos de TCC ou até artigos que a gente fez, mas que ainda não conseguiu dar andamento para uma submissão para uma revista. E aí a minha dúvida é assim, qual que seria um tempo, né, assim, indicado, por exemplo, você defendeu o TCC no ano X, você já só pode submeter para uma revista num prazo de 2, 3 anos, depois disso o trabalho, sabe, assim, fica obsoleto, não Ó, sei, foi nesse sentido. eu vou dar uma resposta num caso particular meu. Eu defendi minha tese no final de 2009. Eu tive um trabalho da minha tese em 2009 que foi aprovado em 2019. Então Entendeu? foi bom, né? O prazo tá Um tempo grande. gigantesco, porque aí você vai lá, aí você melhora, manda para evento, aí fica. Foi um processo editorial que eu mandei no final de 2015, para sair em 2019, entendeu? E aí, assim, mudou de editor, o novo editor, incrível que pareça, era um ser insuportável, repugnante, entendeu? Se eu mostrar os diálogos que eu tive, eu até guardei, entendeu? Que um dia, quando eu falar sobre um processo doloroso de revisão, eu vou usar como exemplo, porque, assim, o sujeito era intratável, o artigo estava aprovado, o cara criando caso. Então, assim, foi um processo longo. Eu tenho vários colegas que publicaram um trabalho um bom tempo depois, mas aí vai depender, né? Às vezes você não está com paciência da ideia naquela época, então não tem muito time, não. Se a ideia for relevante por mais tempo, mais duradoura, não importa. Certo, professor, obrigada. Ah, atualizar a referência? Com certeza, Natália. Toda vez que vinha, eu tinha que ler um monte de coisa, incorporar coisa. Não tinha dessa não, entendeu? Então, nesse processo aí, desde quando entrou 2015 até que aconteceu 2019, eu fiz várias revisões, incorporei literatura nova. Aí não tinha como sair fugir disso, não. Ô, Rossoni, teve uma pergunta antes, né? Quando um trabalho parece ser super interessante, mas os objetivos não são tão explícitos, podemos formular junto dos autores? Assim, ó, eu já tive casos assim, por que você não coloca a redação de tal jeito? Será que ajudaria? Às vezes você pode sugerir dessa forma assim, entendeu? Eu esqueci de comentar, mas lá na RKDM, até o título eu sugiro para os autores às vezes. Às vezes coloca demais, é específico, ou altera a ordem. Normalmente os autores acabam aceitando, porque a preocupação do editor, para título especialmente, é diferente do leitor, né? O editor está preocupado se aquilo vai chamar atenção, se vai ser lido, aquela coisa toda. Então, eu sempre ajudo nessa parte. E eu não custa porque sugerir a relação entre objetivos, melhorar a redação, com certeza isso ajuda. É bem-vindo. Acho que era só, né? Então, gente, obrigado aí. Flávio, eu acabei falando um pouquinho demais, um pouquinho a mais do que eu tinha combinado contigo aí. Fica à vontade. Só parar de compartilhar aqui. Tá mudo? Tá mudo? Não, sem problemas, Rossoni. Que isso, foi um prazerzão assistir essa aula, né? Eu trato isso como uma aula, foi fantástico para mim aqui, excelentes contribuições. Acredito que o pessoal, né, que está em peso, né? Chegamos aí na casa dos 80 participantes hoje. Mesmo sabendo que a transmissão está sendo gravada, o pessoal permaneceu, então isso é muito legal, mostrando que é interessante estar aqui assistindo, acompanhando e tirando dúvidas, né? Então, muito legal, muito obrigado aí pela contribuição e já já estaremos juntos aí no EGEM para Uhum. tratar do consórcio mestral e doutorado.